Olá, minha gente. Reunidos aqui com vocês para darmos continuidade aos estudos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje trataremos da penúltima lição deste trimestre. E durante este período estudamos sobre qualidade de vida. E o nosso manual de estudos foi esta revista com a seguinte temática: a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. São lições que buscaram orientações e fundamentaram seus argumentos nos princípios bíblicos, na busca da preservação da saúde integral do ser humano. E hoje não é diferente. Estaremos falando sobre o mal do século XXI. A rotina em excesso é a porta da solidão. E as pessoas estão excessivamente envolvidas com a rotina do dia a dia e se esquecem de si próprias. Ficam emocionalmente doentes, vem a solidão e, em consequência, a depressão. E o nosso texto áureo tem por base o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 21, que diz assim: Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Vejam que palavra importante foi dita por Jesus. Onde estiverem as suas riquezas. Com estas palavras, Cristo quis dizer que o homem materialista é extremamente infeliz, pois toda a sua riqueza está armazenada na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. A felicidade de uma pessoa assim é incerta e passageira. Homens cobiçosos também almejam o céu. Porém, Cristo estabeleceu um princípio para isso. O coração humano estará onde estiver guardado o seu tesouro. O resultado disso é que as pessoas que desejarem ser felizes no mundo e colocarem os bens materiais como prioridade de vida, automaticamente estarão renunciando ao céu. Se o dinheiro é considerado o bem supremo do ser humano, a cobiça predomina as mentes dos homens e estarão totalmente ocupadas pela ambição. Todos temos o desejo natural de buscar a felicidade. É preciso saber separar bem as coisas, pois as consequências dos falsos desejos levam em todas as direções. Quando nos convencemos de que a nossa felicidade depende inteiramente do céu e não das coisas terrenas, fica mais fácil viver neste mundo. As bênçãos terrenas são úteis e necessárias, mas elas não garantem entrada no reino de Deus. Por esta razão, Paulo estimulou os cristãos a olharem para o alto e os exortou a meditarem na vida celestial. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus.
Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. E, na verdade aplicada, o comentarista disse que a ausência de fé e a dúvida quanto aos cuidados de Deus leva-nos a viver segundo os padrões mundanos e nos faz caminhar sem direção. Nossas preocupações maiores permanecem atreladas às correrias do dia a dia. E como objetivos desta lição, o comentarista traçou as seguintes: discorrer sobre a visão rotineira, segundo o escritor do livro de Eclesiastes. Mostrar o resultado negativo de uma vida que gira em torno da rotina. E ensinar que a rotina é uma das causas de destruição de relacionamentos. E os textos de referência estão no mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 25, 26, 33 e 34. No versículo 23, Jesus inicia dizendo: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Nesta mensagem, Jesus advertiu os seus discípulos sobre os prejuízos da avareza e, ao mesmo tempo, falou dos riscos que a ansiedade traz, quando voltada exclusivamente para a preocupação do suprimento das necessidades básicas. E no mesmo capítulo, onde nós lemos o versículo 25, Jesus declarou que a vida é mais importante do que a carne e o corpo é mais importante do que as roupas que vestimos. Ele exortou os seus discípulos a não se preocuparem em demasia com a comida e com a bebida. Ou seja, eles não deveriam ficar ansiosos com o suprimento dos seus desejos. Para ilustrar sua mensagem, Jesus disse que Deus deu à vida uma bênção muito maior que a carne. Ou seja, ele criou o corpo de muito mais valor do que as mais caras roupas. Aquele que demonstrou tão grande bondade, a ponto de formar e dar vida ao corpo humano, ao inspirar nele o fôlego da vida, com certeza acompanhará todas as bênçãos e lhe conferirá o favor menor, isto é, providenciar que este corpo seja vestido e alimentado. E no versículo 26 diz assim: vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? O segundo argumento apresentado por Jesus em suas instruções enfatiza a necessidade da confiança na providência divina. Ele fez referências aos passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. Vejam,
disse Jesus. Vejam as aves do céu. Elas não padecem de ansiedade quanto ao suprimento das suas necessidades básicas para a sobrevivência. Elas não semeiam, não colhem e ainda embelezam o meio ambiente com suas músicas a cada raiar de um novo dia, sem preocupação com o suprimento de suas necessidades. Quão poucos morrem de fome? Com que regularidade Deus as alimenta todos os dias? Quão alegremente e com que regularidade são supridas todas as suas necessidades? Devemos confiar no Pai Celestial que alimenta, não somente as aves que voam pelo céu, mas também supre todas as nossas necessidades. E no versículo 33, Jesus continua dizendo: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Em outras palavras, Jesus advertiu o seguinte: vocês têm coisas mais importantes com as quais devem preocupar-se. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Portanto, disse Jesus, ponham em primeiro lugar, ou seja, deem primazia e preocupem-se, conforme está descrito na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Compare ainda com Romanos, capítulo 10, versículo 3. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Paulo ainda escreveu em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 9, e estar unido com ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Esta aceitação vem de Deus e se baseia na fé. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e com primazia, todas as demais coisas referentes à vida terrena ser-nos-ão concedidas por Deus. E no versículo 34, Jesus conclui dizendo: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Esse ensino ministrado por Jesus aos seus discípulos é real e de suma importância. As pessoas usam o momento presente para se preocuparem excessivamente com a provisão do amanhã. Muitos ficam doentes por causa da ansiedade, pois são incapazes de viver o hoje plenamente. Muitas pessoas padecem do mal do século e sofrem crises de ansiedade, crises de pânico e de estresse. Vivem o presente enfadados pelo excesso de um futuro incerto em suas mentes. Com esta atitude,
além de estragarem o seu presente, afetam sua fé em Deus, pois falta a confiança em um Deus soberano e poderoso, que tem pleno controle do amanhã. Ele cuida de cada um de nós e nos capacita para enfrentarmos a vida conforme ela é. Jesus quer que sejamos libertos desse tipo de atitude. E como introdução, o comentarista afirmou que nesta penúltima lição deste trimestre, estudaremos sobre as razões e os resultados negativos causados pela rotina excessiva do dia a dia. Como resultado da solidão e do individualismo exacerbado, decorrem todos os demais excessos da vida diária. Precisamos combatê-los para não perdermos a fé, a convicção e a coragem. E no item número 1, o título é A Visão da Rotina em Eclesiastes. Alguns teólogos enxergam as mensagens apresentadas pelo autor do livro de Eclesiastes como um cunho de literatura descrita de modo áspero e até mesmo de forma contraditória. Salomão descreveu a realidade de que todas as coisas são aparentes e ilusórias. A vida passa tão ligeira como o vapor, numa brevidade inconsistente, vazia e incompreensível. O sábio Salomão quis descrever, no livro de Eclesiastes, que tudo o que os olhos veem é repetitivo e rotineiro. A natureza não faz mais do que repetir-se rotineiramente. A história sempre se repete. Ela não traz nada de novo debaixo do sol. Cada geração costuma repetir até mesmo os erros que as gerações anteriores cometeram. A rotina não traz novos desafios às demandas da vida cotidiana. E no tópico 1.1, o título é A Rotina Mina as Forças da Pessoa. A observação registrada pelo autor do livro de Eclesiastes não está baseada em fatos técnicos científicos, mas na experiência vivencial e existencial do autor. Toda a sua obra encontra-se carregada dos mais diversos questionamentos que buscam uma resposta para o verdadeiro sentido da vida humana. O dicionário Aurélio conceitua o termo rotina como caminho utilizado normalmente, itinerário habitual, hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, repetição monótona das mesmas coisas, apego ao uso geral, sem interesse pelo progresso. Augusto Cury escreveu o seguinte a respeito da rotina: se sua história se transformou numa rotina repleta de tédio, e se lhe faltam prazer, sabor e encanto pela vida, desperte. Você poderá ter sucesso profissional, financeiro e social, mas mendigará o pão da alegria. Será infeliz. Você tem investido tempo com a arte da contemplação? Muitas das vezes,
A rotina pode se tornar um processo que mina as forças de uma pessoa, tornando-a apática e infeliz. E no tópico 1.2, a rotina é cansativa e sem graça. Segundo os relatos registrados por Salomão no livro de Eclesiastes, em quase todas as suas ações que se transformaram em pura rotina, ele sempre buscou uma explicação a respeito do real sentido da vida. Ele chegou à conclusão de que tudo girou em torno de uma vida enfadada pela rotina. Tudo o que ele fez e construiu gerou-lhe apenas cansaço. Tudo não passava de uma mega ilusão. Para ele, continuar a viver era como correr atrás do vento. Escreveu assim: mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Atualmente, mais do que nunca, as pessoas queixam-se de cansadas e desiludidas com tudo e com todos. A longa jornada de trabalho, o excesso de atividades do dia a dia tem cansado a população. E no subitem 1.3, as pessoas estão estressadas. Estresse é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Quando estressado, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo lutar ou fugir, liberando uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e noropinefrina, para preparar o corpo para a ação física. Os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão cada vez mais abarrotados de pacientes que sofrem de ansiedade e depressão. Principalmente os habitantes das grandes cidades. O corpo e a mente não estão preparados para suportarem esse bombardeio em excesso de informações que acabam tornando-se em excesso de rotina cansativa e desgastante. O trabalho em si não é um problema. Deus instituiu o trabalho ao criar o primeiro ser humano. Hoje não é diferente. Precisamos desenvolver nossas atividades e compromissos a fim de manter a nossa sobrevivência. Não vivemos em uma bolha. Também não fazemos parte de uma sociedade alternativa. É necessário que trabalhemos. O que se discute nesta lição de hoje não é o trabalho, mas o ponto central é como encaramos a vida. Até que ponto percebemos nossas ações? Nossos atos são pensados antes de agir? São ações conscientes de dever cumprido? Até que ponto permitimos que a rotina nos domine e nos torna em escravos modernos? Muitos não se apercebem das consequências dos seus atos e se veem escravizados pelo excesso de rotina. E no item número 2, a rotina excessiva aliena as pessoas. O excesso de rotina acaba afastando as pessoas umas das outras, pois tira
do indivíduo a sua capacidade de ser, de agir conscientemente por si mesmo, não deixando que perceba a sua importância e autonomia dentro do contexto social. Augusto Cury ainda escreveu que o comodismo é o cárcere da liberdade e o inimigo do crescimento. A expressão correr atrás do vento, muito utilizada nos registros de Salomão ao escrever o livro de Eclesiastes, tem o sentido de buscar algo que só existe na imaginação das pessoas. Correr atrás do vento é buscar por algo que não é essencial à vida, que não podemos alcançar concretamente. E no subitem 2.1, é melhor ter e desfrutar do que é essencial do que ser escravo da rotina. Para o rei e poeta Salomão, é melhor viver com o que é primordial à vida, mas poder usufruir e aproveitar conscientemente e da melhor forma possível. É bem melhor do que ter muitas riquezas, mas não poder desfrutar de suas vantagens por não saber o que se carrega. Na verdade, Salomão fez uma denúncia de que o ativismo pode promover uma rotina entediante, burocrática, como num processo que não é utilizado para o bem comum e que não gera paz de espírito e gozo à vida. Quantos, ainda hoje, vivem de sol a sol, correndo atrás do vento, sem rumo e sem saber para onde ir? Muitos enfrentam batalhas que não agregam nenhum valor, entregam-se às ansiedades totalmente desnecessárias. Os comodistas são influenciados e controlados pela mídia consumista, que cria necessidades que não existem. Apenas despertam o gosto desenfreado pelo consumo. Muitas vezes, as pessoas não percebem que o seu desejo não é o essencial para ter uma vida saudável e equilibrada. E no subitem 2.2, corremos o risco de colocar a nossa rotina acima da nossa vida. Ocupamos-nos tanto com diversas obrigações que nos falta tempo para nos ocuparmos das coisas que são verdadeiramente essenciais e preciosas para a vida. Surge-nos, então, um questionamento. O que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? A cada momento que passa, a vida vai se esvaindo e temos menos tempo para vivê-la. O ativismo é o excesso de atividade. A vida rotineira leva-nos a isso. Nestes tempos modernos, é necessário trabalhar. Trabalhar muito para garantir a sobrevivência da família. Muitos trabalham em mais de um emprego. Outros, constantemente, precisam fazer horas extras para complementação salarial. Há os trabalhadores que fazem bicos como aumento de renda. Outros ainda estudam, após o trabalho, com o objetivo de melhoria no setor profissional. Atualmente, não é suficiente possuir apenas o ensino médio completo. As empresas exigem cada vez mais de seus funcionários e dão preferência aos que possuem nível universitário, até para que possam exercer os cargos de remunerações mais baixas. A Bíblia Sagrada informa que, mesmo antes do pecado, o homem trabalhava no cultivo da terra. Todavia, por causa da queda, o homem foi destinado a continuar trabalhando, porém com muito esforço e sofrimento. E para Adão, Deus disse o seguinte:
Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Trabalhar sim, mas não em excesso. E no subitem 2.3, combata o excesso da rotina tomando uma decisão de fé. 3 coisas contribuem para que ações sejam tomadas no combate à falta de tempo. Primeiramente, é preciso manter a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois, é preciso ter coragem para enfrentar os novos desafios. Ao enfrentar os desafios, é preciso manter e ter convicção. Fé para acreditar naquilo que esperamos realizar, para não ficarmos sem rumo e correr atrás de coisas que desviam o foco e faz perder tempo. Sem fé não é possível manter o foco e a direção. Sem direção, perde-se o rumo. A ausência de fé faz retornar ao ponto de origem e refazer todo o caminho. Segundo ponto, coragem para dizer não. Dizer não quando preciso for para as propostas de trabalhos excessivos, horas extras que viciam, mesmo sem ter necessidade de fazê-las. E por último, convicção de que os sonhos tornar-se-ão em realidade. Moisés manteve o foco de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés manteve acesa esta fé. Faraó lançou-lhe propostas para que não levasse até o fim o seu objetivo. E no item 3, o título é A Rotina Enfraquece os Relacionamentos. Há pessoas que se entregam de alma e corpo a tudo o que realizam. Envolvem-se tanto em suas labutas do dia a dia que até se esquecem de que existem e não investem tempo em relacionamentos saudáveis. São pessoas eternamente insatisfeitas consigo mesmas e com o que já conquistaram. Salomão escreveu: descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver 2 do que 1. Porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 a 10. Salomão enxergava isso como absurdo. É o mesmo que levar uma vida sem sentido. E no subitem 3.1, o título é A Rotina Fortalece o Individualismo e Promove a Solidão.
Augusto Cury, ainda falando sobre o tema, escreveu o seguinte: atualmente muitos são aqueles que sofrem por problemas pequenos. E o que é pior, por coisas e situações que provavelmente nunca irão acontecer. Você já refletiu sobre a quantidade de coisas terríveis e exageradas que nunca aconteceram em sua vida? Até psicólogos e psiquiátricas, profissionais com a responsabilidade de cuidar da saúde dos outros, têm dificuldades em cuidar de sua própria qualidade de vida. Muitos exigem demais de si, trabalham excessivamente, não têm tempo para se dedicar àquilo que mais amam. Geralmente, são dedicados com os outros, mas péssimos para si mesmos. Você se dedica mais aos outros do que a si mesmo? Pare agora por um instante e olhe para a sua experiência de vida. O que você tem feito para ser uma pessoa mais alegre, serena e segura? O que você tem feito para superar sua impaciência, ansiedade e irritabilidade? Quanto tempo você tem gastado para viver a vida como uma grande e apaixonante aventura? Infelizmente, para alguns, a vida se tornou uma grande rotina e fonte de tédio. Acordam, andam, trabalham, sempre do mesmo jeito. O excesso de rotina limita a pessoa dentro de si mesma, fechando-lhe em um casulo, fazendo-a esquecer de que existe vida fora do seu mundinho. Ninguém é capaz de realizar nada sozinho. Ninguém alcança o topo do pódio sozinho. O segredo de uma vida feliz é estar em dividir o tempo e compartilhar dos momentos agradáveis da vida. E no subitem 3.2, o título é: somos seres gregários, não fomos criados para a solidão. Ninguém é uma ilha. Pessoas são seres sociais e necessitam conviver com gente. O isolamento social pode ser internamente ou externamente. Muitos vivem em profunda tristeza e solidão, mesmo no meio da multidão. Inúmeras pessoas escondem-se atrás do excesso de rotina e continuam reféns da solidão. Inúmeras permanecem como prisioneiras no meio da multidão. Vivemos as facilidades de todos os tempos, mas também o pior tempo de todos os tempos. O mundo atingiu o seu ápice no avanço das conquistas tecnológicas e científicas. Vivemos a geração da cibernética. Neste mundo globalizado, estamos interligados numa pequena aldeia global. Relações interpessoais são substituídas por relacionamentos virtuais, com a simples diferença de que as máquinas não substituem o afeto, não substituem o abraço. Elas não tocam, elas não choram e nem enxugam as lágrimas. E no subitem 3.3, tome uma atitude, resgate a vida e os relacionamentos. O apóstolo Paulo, por exemplo,
teve um problema de relacionamento com Marcos, o seu companheiro de trabalho, no início do seu ministério. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Livro de Atos, capítulo 15, versículos 39 e 40. Ao término da sua carreira ministerial, agora prisioneiro em Roma, Paulo sentiu a necessidade do resgate do seu relacionamento com João Marcos. Reconheceu nele o valor e a importância para reatar os laços de amizade. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Epístola de Paulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O nosso propósito deve ser sempre caminhar na direção da reconciliação e do perdão. Portanto, nobres amigos, terminamos aqui os estudos desta penúltima lição. E, concluindo, que reflexão podemos tirar para o nosso enlevo espiritual? Concluímos nossos estudos de hoje ainda com um pensamento de Augusto Cury. Ele diz assim: muitas vezes estamos tão apegados com as nossas rotinas que acabamos esquecendo que o nosso tempo aqui é finito. Deveríamos lembrar todos os dias que nossa passagem por aqui é breve e, por isso, cada segundo deve ser aproveitado como se fosse o último. O excesso de tarefas rotineiras torna-a cansativa e contribui para manter um indivíduo em estado de alienação. É a causa do enfraquecimento de relacionamentos. É lógico que, de acordo com os estudos desta lição, não defendemos uma vida pautada pela ausência de regras, sem um caminho norteador, sem o envolvimento com o trabalho e sem atividades frutíferas. Não é isso que tratamos nesta lição. O que nós tratamos, e isso precisa ficar bem entendido, é que todo excesso é perigoso. Todo excesso tem riscos e pode causar sérios danos à saúde e ao relacionamento com as pessoas e com Deus. A rotina, quando se transforma em um círculo vicioso, coloca as pessoas no cárcere da solidão. Portanto, que Deus continue nos dando sabedoria para que possamos viver bem e com qualidade. Até a próxima semana, quando estaremos finalizando este trimestre com a nossa última lição. Até lá, se Deus assim nos permitir.